Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou ler um texto que eu escrevi 2 anos atrás, quando eu comecei a escrever de verdade, assim, que eu tava tentando. Não tava tentando nada, na verdade, eu só tava escrevendo por escrever, e eventualmente eu juntei todos os textos e coloquei num livro, e agora eu vou ler pra vocês aqui e dar uma criticada também, vamos lá. Um curioso paciente. Entrou no consultório ansioso para mais uma sessão. Tinha certa dificuldade para falar algumas frases. Seu cérebro confundia as palavras de maneira que se podia entender os significados. Mas não era sua intenção de se expressar assim. O psicólogo começou a sessão da mesma maneira de sempre. Oferecendo um café, o paciente respondeu: Durmo apenas um café. Curioso, nunca tinha tido isso antes. Continuaram a conversar e o paciente percebeu uma planta nova no consultório. Perguntou se o psicólogo já havia plantado água no vaso. Claro, queria saber se a planta estava devidamente molhada. O paciente explicou como foi sua semana. A frase garfo de 2 legumes acidentalmente saiu de sua boca. Queria expressar coisas boas e ruins de uma situação específica. Antes de terminar a sessão, o paciente disse que amava tortas de maçã, mas que depilar uma maçã era muito chato. Antes de sair pela porta, anunciou que sua cor favorita do alfabeto era justamente azul. Bom, é hora da crítica, né, meu? Antigamente eu era contra. Contra não, eu era preguiçoso mesmo. Tá, contra também. Eu era preguiçoso na questão de editar texto, tipo assim, de ler o texto, ver o que tem de bom, ver o que tem de ruim. Mas também era pelo fato de que eu não sabia criticar meus próprios textos, eu não sabia criticar nem os textos dos outros. Eu estava bem no começo da escrita e eu tinha várias ideias, mas eu não tinha muito recurso, assim, de o que fazer, como fazer, etc. Hoje em dia, para o próximo livro, eu vou ler todos os textos, eu vou editar todos os textos, eu vou corrigir todos os textos, eu vou pedir opinião alheia, eu vou fazer tudo que eu posso para deixar um texto muito bom. Esse texto em específico não é muito ruim, mas também não é bom. Ele é uma ideia boa, mas ele não está bem executado, eu acho. Tem algumas coisas que eu posso falar aqui, vamos lá, né? A ideia do texto basicamente é a parafasia semântica, né? Que é essa questão toda que o paciente está fazendo, de trocar as palavras mesmo, que ele tinha a intenção de falar uma coisa, ele acaba falando outra, mas o significado está próximo, assim, o que ele quer falar e é compreensível em algum sentido, né? Tem um problema do narrador onisciente, o narrador que interfere, que o narrador é. E também junto a isso tem o problema do show don't tell, né? Que é a questão de mostrar ou explicar. Tipo, você pode explicar e você pode mostrar, mas depende onde você tem que fazer isso, assim, onde que é o momento adequado. Às vezes cabe o explicar, mas é preferível mostrar na maior parte do tempo, pelo menos nesse texto, para mim. Tem algumas críticas de que não tem tensão nem resolução, mas, tipo, não sei se eu tô importando com isso nesse texto exatamente. Tem um problema, talvez, que o psicólogo não aparece nunca, ele só é uma pessoa que existe, mas ele não tem falas, ele não interfere nem nada. Mas a intenção do texto também não era, de novo, criar um texto muito longo ou ter um diálogo, uma reflexão. Era só, tipo, mostrar uma coisa que eu mesmo, como escritor, tenho às vezes. Eu perguntei pro meu cunhado ontem, por exemplo, qual que era as mãos da perna, que é o pé, né? Tipo assim, dá para entender, mas não é o que eu tô falando, querendo falar exatamente, ou lembrando a palavra. Tem outros exemplos também que eu posso dar, mas tipo, é uma coisa que eu faço com alguma frequência, tipo assim, falar coisas que eu não tô querendo falar, mas falar de um jeito que dá para entender, sabe? Até porque eu esqueço as palavras, sei lá, dá uma confusão mental no momento que eu acabo errando mesmo, mas dá pra entender o nível. Tem coisas boas no texto, assim, tipo, a última frase eu acho muito boa. As últimas duas frases eu acho muito engraçadas no geral, né? Que são depilar uma maçã, que é tipo descascar uma maçã, tá ligado? Mas eu e a outra que eu acho boa também é cor favorita do alfabeto.
que é o azul, que é a minha cor favorita também. Mas, assim, eu queria, tipo, criticar um pouco porque eu quero fazer isso com todos os textos. Já tenho, tipo, 80 textos escritos pro próximo livro. E eu ainda não editei nenhum, eu não refleti muito sobre nenhum, eu só vou escrevendo. Claramente tem problemas de vírgula aqui, acentuação, né? Falta em algumas partes. E todos os textos que eu escrevo, minha esposa lê, o que eu acho muito bacana da parte dela. Ela falar se ficou bom, se ficou ruim, alguma coisa que não faz sentido, alguma coisa que ficou muito boa. Então tem essa parte de feedback da minha esposa bacana mesmo. Eu amo que ela escreve muito bem também e me manda os textos dela. Mas outra pessoa que tá me ajudando agora também é meu cunhado, que ele é, tipo, tá fazendo doutorado em letras. Então ele tem uma base muito técnica também, de tipo assim, o que que tá errado aqui nesse texto, o que que eu posso melhorar. Então ele também tá me dando uma moral, assim, de como escritor, que ele também escreve, e como uma pessoa que entende de letras, né? Que é tipo, e literatura no geral. Tipo, aqui tá faltando vídeo, aqui o narrador tá ser irônico, e eu, tipo, como assim o narrador tá ser irônico? Aqui sei lá o quê, aqui você foi que nem o autor tal, tipo assim. E no fim das contas, nesse vídeo eu só queria começar essa trajetória também de criticar, tipo, eu sou péssimo em criticar as coisas. É um problema que eu não sei se é só exclusivo de embasamento técnico ou também de eu, tipo, tenho medo. Às vezes tem, tipo, a maior parte dos meus textos eu também nunca li depois de escrever e eu acho isso um erro muito forte. Tipo assim, como que eu pretendo ser escritor em algum nível se eu mesmo nem leio o que eu escrevo, sabe? Eu acho isso um erro muito, muito, muito cruel da minha parte até também. Às vezes eu tenho medo de ler um texto que eu escrevi que, tipo assim, tenho textos pesados que falam da minha vida que eu, tipo, só escrevi, tipo. E. Ah, uma hora eu supero também, né? Tipo assim, e uma hora eu crio coragem de ir lá e ver o que tem de errado no texto, o que tem de bom, aprender sobre isso, melhorar o texto e deixar uma coisa mais bacana pro leitor também, né? Que, tipo assim, o leitor merece um texto bom também, né? Tipo assim, não é qualquer firula que eu posso fazer que o leitor vai agradar um leitor. Tipo assim, tem vários tipos de leitores, etc e tal, mas eu quero melhorar como escritor no geral e eu vou, relatando aqui, né? Eu vou começar a ler meus próprios textos, que é uma coisa meio patética de se falar, mas é uma coisa boa, né? A intenção é boa. Eu fico olhando para meus próprios olhos, ao invés de olhar para a câmera que nem uma pessoa normal, mas ignora isso. Obrigado, meus ouvintes aqui do Miscelânea com Banana. Tamo junto, família. Abraço.